Na aula anterior nós estivemos falando um pouco a respeito da metodologia de datação. Lembra que eu falei dos dois métodos principais? Nós temos o método incremental, ou os métodos incrementais, e temos os métodos radiométricos. Então são os dois. Agora nós vamos começar a trabalhar com cada um deles de uma forma bem específica. E para começar, o de hoje nós vamos tratar da dendrocronologia. Essa é uma área muito legal. A gente vai poder estudar com calma cada um dos métodos de datação para a gente poder entender bem. Então eu não estou assim com muita pressa não, mas também eu não vou ser muito assim profundo para a gente não perder o objetivo. O objetivo é a gente conhecer o método e saber como ele funciona, alguns dos seus parâmetros, algumas das suas limitações. E daí a gente trabalha de uma forma mais específica dentro do contexto todo que é a datação. Tá? Só para a gente relembrar um pouquinho, na aula passada eu mencionei para você o seguinte: como saber que o tempo está passando? Por meio de mudança. Lembra que eu tratei disso? A segunda é como saber o quão rápido o tempo está passando? É pela velocidade da mudança. E a terceira é como saber quanto tempo teria passado, ou teria se passado? Medindo a mudança. Então essas três áreas importantes, como saber que o tempo está passando, como saber o quão rápido o tempo está passando e como saber quanto tempo teria passado, são fundamentais para todos os métodos de datação, inclusive a dendrocronologia. Tá bom, mas afinal de contas, o que é dendrocronologia? Então vamos dar uma olhadinha a respeito disso. Dendrocronologia é uma área da ciência. Deixa eu começar primeiro dando a terminologia, tá? A dendrocronologia, na verdade, é a junção de três palavras gregas, como você está vendo aí. Dendro, que significa árvore, ou dendron. Cronos, que é do crono, que significa tempo. E logia, que significa estudo. Então, dendrocronologia significa o estudo do tempo das árvores, ou a idade das árvores, mais especificamente. Então existe toda uma metodologia para a gente trabalhar em cima disso, saber como que funciona esse mecanismo. É possível saber a idade de uma árvore? Como saber, certo? Talvez você já tenha estudado um pouquinho, já tenha lido a respeito de dendrocronologia, você já deve ter pego algumas das ideias principais. Caso você não tenha estudado, não saiba absolutamente nada, a gente vai trabalhar com isso agora. Então vamos ver um pouquinho a respeito da ideia da dendrocronologia. A dendrocronologia está praticamente relacionada com aqueles anéis que a gente encontra dentro do tronco de uma árvore. Sabe aqueles partes circulares, assim, um círculo dentro do outro, cores diferentes e tudo mais? Pois é, isso daí é a dendrocronologia. É muito legal porque se a gente parar e pensar um pouco, esse cidadão, muito tempo atrás, Theophrastus, mais ou menos o 3º, 4º século antes de Cristo, ele foi o primeiro a mencionar anéis em árvores. Não que ele tenha descoberto, mas foi o primeiro que mencionou isso que a gente sabe a respeito. Um que tratou disso de uma forma muito específica foi Leonardo da Vinci. Ele falou a respeito dessa formação anual dos anéis em árvores. Ele mostrou que esses anéis crescem anualmente. Isso foi um passo assim fundamental. Dois pesquisadores franceses, no caso Henri-Louis Monceau e Georges-Louis de Buffon, eles observaram que no inverno muito rigoroso produziu um anel escuro distinto. E para eles, e para a dendrocronologia, essa foi a virada fundamental. Por quê? Porque percebeu-se que, se esse anel escuro aqui apareceu durante esse inverno rigoroso, é porque provavelmente esses anéis estão relacionados com o clima. E foi justamente essa a ideia. Alexander Twining, ele praticamente foi o primeiro que usou os anéis das árvores para a reconstrução de climas passados. Ou seja, ele olhava a espessura desses anéis, então pela espessura dá para saber se tinha chovido muito, fez muito sol, ou se o clima estava muito seco e coisas desse jeito. E foi baseado nisso que a grande maioria dos cientistas do século XIX desenvolveu esse estudo da dendrocronologia. Na verdade, tornou-se daí um estudo científico
é o estudo científico dos anéis das árvores. Mas ele realmente, esse estudo ganhou uma mega, assim, um avanço muito grande com um trabalho feito por Andrew Douglas. Ele, no ano de 1937, ele estabeleceu o Laboratório de Pesquisa de Anéis de Árvores. Foi ali onde praticamente a coisa começou a se desenvolver de uma forma assim muito rápida e muito legal. Agora, é muito importante a gente notar o seguinte, que esses anéis de árvores não crescem em qualquer árvore, tá? Aí é que entra uma coisa importante. Esses anéis de árvores, eles crescem praticamente em árvores de clima temperado, ou seja, árvores de regiões de clima temperado. O que significa isso? São aquelas regiões que a gente encontra no planeta, essas que você está vendo aí, que é um verde claro, onde as 4 estações do ano são muito, muito claras, onde você percebe a primavera, o verão, o outono e o inverno. Então essas 4 estações, sendo bem definidas, ocorre esse mecanismo das árvores de produzirem esses anéis nos seus troncos. Então, de novo, qualquer árvore tem isso? Não, não é qualquer árvore. São as árvores principalmente de clima temperado, tá bom? Como que funciona isso aí então, para a gente ter uma noção? Então vamos lá. Isso aqui você está vendo o anel de um tronco de uma árvore. Você percebe que tem alguns anéis que são claros e outros que são mais escuros? Pois é, esses anéis mais claros, eles literalmente crescem ou se formam na primavera. É o que a gente chama de anéis primários. E olha só como geralmente eles são maiores, ou seja, mais espessos do que os escuros. Por quê? Porque na primavera geralmente quando essas árvores crescem, tem toda aquela mudança de folha, quer dizer, não tinha folha nenhuma, agora passa a ter folha, né, para ser mais específico. E no verão ocorre o contrário, é formado um anel mais escuro. Porque geralmente é muito calor, a árvore cresce menos, tem às vezes menos água disponível por questão de chuva e tudo mais. Esse é o anel secundário. Então nós temos aí a ideia de como funciona a dendrocronologia. Tá? Então nós temos formação de anéis. Um anel claro se forma durante a primavera, um anel escuro se forma durante o verão. E isso em árvores de clima temperado. Tá? Procurar na floresta amazônica, você não vai achar muita árvore com esse tipo de coisa. Algumas têm, mas a grande maioria não. Então é muito legal a gente poder pegar e trabalhar essa questão, ver como funciona isso. Deixa eu só ser bem claro, as árvores têm esses anéis de crescimento, mas as árvores que apresentam um crescimento anual são essas de clima temperado. Só para ficar mais claro. Daí pergunta a seguinte, mas aí, como é que o pessoal trabalha essa questão? Como é que eles conseguem pegar esses anéis? Tem que cortar a árvore? Não, não tem que cortar a árvore. Tem um mecanismo que é muito legal, inclusive toda uma ferramenta. Ela é uma broca para extração das amostras. É o que a gente chama de broca de coroa. Você está vendo aqui do lado esquerdo a broca, e está vendo os pedacinhos ali, são cilindros de madeira que saem de dentro do tronco. Olha do lado direito para você ver a broca, percebe que ela é oca. Então quando é feito um furo no tronco, ali dentro da broca fica aquele cilindro que você está vendo do lado esquerdo. No laboratório, a gente traz esse material e literalmente a gente pega, você está vendo ali um dos nossos pesquisadores, fazendo essa perfuração na madeira, naquele pedaço de tronco que você está vendo ali. Depois que é feita essa perfuração, a amostra é retirada e essa amostra daí é colocada onde você está vendo ali para ser analisado as pequenas mudanças, as pequenas variações. Então, de uma forma geral, a dendrocronologia, a gente não sai na dendrocronologia, a gente não sai cortando as árvores por aí. A gente faz um pequeno furinho e através desse furinho a gente consegue tirar aquele pequeno cilindro que tem todas as amostras internas dos crescimentos, ou seja, dos anéis de crescimento dessa árvore.
Essa é uma ciência muito legal, tem muita coisa para a gente falar. Eu não vou entrar nos detalhes, mas inclusive é uma ciência que tem as suas equações e tudo mais. Por exemplo, essa foi uma equação proposta por Alexander Tetering, literalmente mostrando como seria esse crescimento desses anéis em função do tempo, em função da massa da árvore, tá? Então aí é um pouquinho uma equação meio interessante. Do lado direito você está vendo o gráfico que mostra essa equação, como que ela funciona. Então, dependendo do tipo de árvore, você tem esse gráfico. O que muda de árvore para árvore é aquele QV, o KV que você está vendo ali embaixo, que mostra que é característica de uma árvore específica. Uma outra equação que trabalha com isso e mostra principalmente o crescimento logo no início, essa outra que você está vendo, que é a equação que aí mostra o aumento dos anéis nos estágios iniciais de crescimento. Aquele C1 e C2, tá? E tem um C4 lá na parte de baixo. Isso aí são algumas constantes que estão relacionadas mais especificamente com a árvore em si. Agora, de novo, esses daí são alguns coeficientes, não constantes, desculpe, são os coeficientes. Constantes são o A1 e o A2, tá? Então, esses coeficientes é que são utilizados para poder determinar a idade, o crescimento e tudo mais de uma árvore. Isso é uma parte muito legal. Eu disse para vocês, eu não vou entrar na matemática por trás disso, só isso que eu queria falar. Então, ou seja, tem todo um procedimento por trás. Tem muita coisa que a gente vai tratar. Eu não quero deixá-los assim muito preocupados, porque a dendrocronologia é uma área muito bonita, tem muita coisa legal para a gente aprender. Agora, algo que é muito importante, quando a gente coloca a idade de uma árvore usando a dendrocronologia, vocês vão perceber que nós já falamos disso nas aulas anteriores. As datas atribuídas usam o sistema BP, Before Present, onde esse present, o presente, é o dia 1º de janeiro de 1950. Tá? Então isso aí é praticamente a ideia, ou seja, você não começa contando de hoje. A gente volta lá em 1950 e dali para trás essa é a idade que a gente dá para a árvore. Legal, não é? Agora, como fazer a calibragem? Bom, tem vários métodos para a gente poder calibrar. Alguns deles são muito interessantes, porque você pega, por exemplo, um objeto que pertenceu, por exemplo, a um rei, ou a um imperador, ou a um faraó, onde você sabe exatamente a data. Talvez, por exemplo, um dos imperadores chineses, tá? Então você sabe exatamente quando aquele imperador viveu. Então você pega um pedaço, por exemplo, do trono dele, alguma coisa que sobrou que está relacionado com o período em que ele viveu. Então nós sabemos a idade, sabemos que aquele objeto foi produzido durante o período da vida dele, então ali dá um parâmetro muito bom para a gente. Daí a gente pega esse material, seja lá do que for, do trono, da cama, sei lá, qualquer objeto que ele tenha, e em cima disso a gente faz o estudo. Baseado nesse estudo, a gente consegue perceber e falar, bom, essa árvore cresceu tanto, bate com a idade desse imperador. Essa é uma das maneiras de fazer. Mas existe uma outra maneira que é bem interessante também, que é o que nós chamamos de evento Miyake. Miyake praticamente está relacionado com uma pesquisadora japonesa, foi ela quem descobriu isso daí, e ela percebeu que existem alguns eventos na história onde ocorreu um aumento acentuado da produção de isótopos produzidos por raios cósmicos. Por exemplo, você pega uma árvore e você percebe que tem uma quantidade muito grande de carbono 14 lá, além do normal. Aí você vai pesquisar e ver o que aconteceu. Isso é muito interessante porque quando a gente tem essa produção de raios cósmicos e uma produção acentuada desses isótopos, não é só o do carbono. A gente vai encontrar o carbono principalmente nos anéis das árvores, mas vai encontrar o berílio 10 e o cloro 36 no gelo. É quando a gente tira aqueles blocos de gelo, lá no meio você encontra o berílio e também encontra o cloro. Então é bem legal quando a gente tem esses eventos. E é fascinante por quê? Porque esses eventos eles podem servir como os marcadores principais para a gente saber se realmente nós estamos no caminho certo com as idades produzidas por essa árvore ou não.
Então deixa-me mostrar aqui, existem existem vários desses eventos Miyake, mas 3 deles são principais. Um que ocorreu no ano 660 a.C., é bem marcado, é bem registrado, é muito fácil a gente perceber isso aí, principalmente você percebe em várias culturas diferentes, objetos onde a quantidade de carbono 14 é além do normal. A mesma coisa quando nós pesquisamos e percebemos blocos de gelo relacionados com eventos do ano de 774 Anno Domini, ou seja, da era cristã, e também do ano 993. Todos esses 3 foi quando ocorreu esse chamado evento Miyake, ou seja, uma produção massiva desses isótopos, carbono 14, berílio 10, cloro 36, principalmente por radiação cósmica. Isso aí está muito relacionado principalmente com as explosões solares, esse tipo de coisa que produz esse aumento acima do normal. Então isso daí funciona para a gente como se fosse uma régua para a gente medir, ou seja, o crescimento dos anéis de árvores, dessas árvores, em relação a esses eventos muito claros na história. Então a gente trabalha com isso, monta, e daí a gente tem uma grande precisão, ou seja, uma grande confiança de que essas idades que estão sendo produzidas pela dendrocronologia estão corretas. E existe uma mescla entre a dendrocronologia e o carbono 14. Mais para frente nós vamos estudar o carbono 14. E é importante a gente saber que, no caso, a dendrocronologia serve também para a calibragem do método de datação por carbono 14. Sim, é verdade. Porque às vezes você pega, por exemplo, o sarcófago de um faraó. Então a gente pega esse sarcófago, dá uma olhadinha ali dentro e vê o tipo de madeira. Então nós sabemos literalmente pela dendrocronologia quando que esse faraó viveu. Então a gente sabe literalmente tem os anéis das árvores. Temos a idade do faraó, que a gente sabe é o registro histórico. Colocamos esses 2 juntos e daí nós usamos o quê? O carbono 14. Medimos o quanto de carbono 14 ainda existe nessa amostra. Baseado nisso, a gente sabe se o carbono 14 está indo bem ou não. Então, a dendrocronologia literalmente serve demais, é muito boa para ajudar no carbono 14. Uma outra área que é bem interessante, só para a gente ter uma noção, quando a gente pega para fazer uma amostragem, obviamente a gente não pega uma única árvore. Nós pegamos várias árvores da mesma região. Então nós coletamos essas amostras dessas árvores para percebermos se realmente todas elas são praticamente idênticas em termos da quantidade de anéis e tudo mais que foram produzidos ao longo do tempo. Isso é o que nos ajuda a ver, no caso da dendrocronologia, se a datação é algo que nós podemos confiar. Mas por que isso? Porque existem muitas coisas que acontecem. Por exemplo, existem árvores que algumas vezes elas produzem o que nós chamamos de anéis falsos. Ou está faltando ou tem demais. Geralmente tem demais. Quando tem um tipo, só para esclarecer, essa imagem que você está vendo aí, ela literalmente mostra células. Então, quando a gente trata com dendrocronologia, hoje a gente usa muito microscopia de varredura e coisas assim, para você ver inclusive as células mais especificamente. Microscopia de varredura não, desculpe. Os microscópios normais, para a gente poder ver literalmente as células. E baseado nessas células a gente tem uma noção do que está acontecendo. Aí você está vendo a formação de um anel múltiplo. Isso significa que o inverno começou, a primavera começou, desculpe, e de repente vem aquela onda de frio gigantesca, a árvore parece que para de crescer, daí começa o tempo a aquecer novamente e ela produz um outro anel. Então geralmente você tem às vezes múltiplos anéis numa sequência quando deveria ter apenas um só. Aí um outro exemplo, o aparecimento de um outro anel que não deveria estar lá, mas está. Ou seja, durante a primavera, o que ocorreu foi literalmente um crescimento normal. Chega no verão, você tem um verão que temperaturas quentes, mas ao mesmo tempo tem uma possibilidade da árvore ter um crescimento um pouco meio maluquinho aí. Daí você tem literalmente um outro anel extra.
Estou dizendo isso por quê? Porque esses são cuidados que precisam ser tomados quando é feito a datação por dendrocronologia, para ter certeza que a idade atribuída àquela árvore ou aquelas árvores, para ser mais específico, estão corretas. Caso contrário, existe a possibilidade da gente datar algo que tem muito mais tempo do que na verdade ele tem, ou muito menos do que o que ele deveria ter. Para a gente entrar na reta final, deixa eu me colocar da seguinte forma. Vocês já perceberam que existe o crescimento de anéis, e eu coloquei isso daí bem acentuado para você ver, esses crescimentos mais claros, bem acentuados na primavera, olha só, gigantescos, e crescimentos escuros normais durante o verão, tá? É o que a gente chama de crescimento acentuado e crescimento normal. Isso é utilizado pela chamada dendroclimatologia, é o estudo do clima no passado. Existe muito disso e é muito legal porque é possível você verificar em certas regiões do planeta o quanto chovia no passado, o quanto de calor fazia, os invernos se eram muito rigorosos ou não e coisas desse jeito. Então é muito legal quando a gente trabalha com esse aspecto da dendroclimatologia. Mas existe uma outra área que é uma área fascinante também, da dendrocronologia, que está relacionado com a dendroarqueologia. É quando nós estudamos, por exemplo, objetos que foram produzidos no passado e para a gente saber quando eles foram produzidos, nós podemos utilizar a dendroarqueologia. Ou seja, nós pegamos esses objetos lá do passado, fazemos o estudo com a dendrocronologia e descobrimos há quanto tempo atrás esses objetos foram feitos. Deixe-me terminar dando um exemplo bem legal do quão importante é a dendrocronologia. Aqui vocês têm uma imagem, no fundo foi uma pintura da Maria da Escócia. Essa foi uma pintura feita sobre madeira. Maria da Escócia ela viveu lá nos anos 1600. Essa pintura, por muitos anos, foi considerada pelos especialistas como não sendo original, mas uma pintura feita por volta dos anos 1800. Até que foi feito um trabalho de dendrocronologia. Por quê? Porque a pintura foi feita sobre madeira. Foi feito um trabalho muito interessante e descobriu-se que essa madeira era dos anos 1600. Em outras palavras, a pintura era original. Muito legal, não é? Então isso é um pouquinho da dendrocronologia. Nós vamos tratar mais a respeito da dendrocronologia, mas quando nós pegarmos o pacote todo. Então, só para você ter uma noção, isso daí é a dendrocronologia, é um método incremental. A gente vai ficando por aqui, nos vemos na próxima aula para a gente continuar com mais alguns métodos incrementais. Forte abraço para você, te vejo na próxima aula.